paz do Senhor, bem-vindo a mais um programa Palavra em Foco. Uma honra ter vocês conosco. Não esqueça de já marcar, se você não nos segue, comece a seguir. Lembre-se, esse programa vai sempre que possível ao vivo pela FM 88.7, ADFM 88.7 e pela TV AD Belém, e é muito bom ter a sua companhia. Eu sou o pastor João Barbosa e nós estamos hoje aqui com mais uma programação com a direção geral do presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior, e esse programa é uma idealização da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, através da sua diretoria. E é muito, muito importante que você nos ajude a divulgar essa programação para mais pessoas. E hoje nós temos o prazer de receber aqui um convidado muito especial e também você vai ter a participação dele, que sempre está conosco, pastor Wilson Faraço, que vai trazer aqui a sua saudação. Pastor Wilson. Querido pastor João, a paz do Senhor. Quero também saudar com a paz do Senhor todos os nossos queridos ouvintes e aqueles também que nos acompanham por meio de nossas redes. Que o Senhor seja conosco e mais uma programação, Palavra em Foco, e hoje certamente um assunto muitíssimo especial. Quero louvar a Deus pela vida da nossa querida igreja, nossos pastores, pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa e pastor Wellington Júnior, toda a diretoria e toda a equipe que está mais uma vez aqui assessorando este programa, que a mão do Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós, querido pastor João. Que bom, que bom. E nós, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dizer para você que hoje o programa é muito especial, porque nós vamos tratar com algo que mexe profundamente com a sociedade, não só brasileira, através da história. Nós vamos falar sobre hipocrisia. O que é realmente um hipócrita? O hipócrita, como diz o dicionário, é aquele que representa um papel que finge algo que não é de fato. Então, o hipócrita é aquele que parece ser, mas não é. Ele fala, mas não é o que ele concorda. Ele se apresenta, mas não é o que ele crê. A hipocrisia está presente em todas as civilizações e culturas. Quando você pesquisar, você vai perceber que desde o início da história humana sempre teve hipócritas e a hipocrisia esteve em todos os lugares. Naturalmente, a sua dissimulação é descrita desde os tempos do filósofo Sócrates, que usava os sofistas, acusava, na verdade, os sofistas de serem falsos, naturalmente serem hipócritas, tentando ser sábios sem ser. Jesus, em seu tempo, chamava os fariseus de hipócritas. Por quê? Eles tinham um discurso, tinham uma aparência de santidade, mas não vivia isso e exigia dos demais. Então você vai perceber muito isso nos 4 evangelhos, Jesus falando sobre os hipócritas. E é muito pesada a fala de Jesus quando ele fala sobre os hipócritas. Por quê? Ele está literalmente mostrando o grande perigo desta atitude que muitos tinham. Agora, o nosso programa hoje vai discorrer sobre esse tema. Tem hipócritas hoje em dia? Existe hipócrita no nosso púlpito? Existe hipócrita no meio dos nossos irmãos? Wilson, será que tem hipócritas entre os teólogos? Será que tem pessoas em alguma santidade, batizado com o Espírito Santo, falando em língua? Eu vou ser mais profundo. Será que tem hipócrita no círculo de oração? Mulheres santas que têm uma vida aí exemplar, será que pode haver hipocrisia aí? Bom, são essas e outras perguntas que serão feitas e que você vai aprender à luz da palavra de Deus. Nós temos convicção que o programa Palavra em Foco é para te trazer direção, orientação, para que você tenha convicção quando você for afirmar. E cuidado, porque hoje o programa pode falar particularmente com você e por que não dizer comigo? E nós temos aqui na bancada, junto conosco, o querido pastor Eliseu Rodrigues. Todo mundo sabe que ele é baiano, a grande maioria, quem o conhece. Sim, sim. Ele começou muito criança, desde os 5 anos, já na classe da Escola Bíblica Dominical, que a sua mamãe dirigia, e aos 7 anos ele já estava pregando, recebendo convites. Uma criança que não cresceu tanto, lógico, mas realmente se tornou um líder nessa nação. Quando se fala em pregador, em Pentecoste, o nome do Eliseu Rodrigues é muito conhecido. Quem não sabe, mas ele já foi uma pessoa que passou por várias fases na sua vida. Eu tenho aqui no seu currículo o nome da sua esposa, dos seus filhos, que ele, quando ele deixa a sua querida Bahia para morar
em Goiânia, e diz-nos aqui o currículo dele, que ele atualmente é copastor no campo central da Assembleia de Deus em Goiás. Ele também, por incrível que possa parecer, quem vê ele com esses ternos bonitos, gravata de seda, não vai perceber que todo mundo tem uma história. Ele já foi vendedor de caldo de cana, já vendeu livros, já foi vendedor de peixes, trabalhou em Lava-Jato nos primeiros anos do casamento. Parabéns, realmente, a Luana, você é uma santa, minha irmã. É uma alegria muito grande ter aqui este, que verdadeiramente é um teólogo, é bacharel em teologia, está pós-graduando em teologia sistemática pela FASSEB, acho que falei certo, e ele vai participar diretamente conosco, junto com o pastor Wilson Faraço, falando sobre esse tema, hipocrisia. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela recepção, pelo convite, é uma honra. Já assisti muitos vídeos aqui de teólogos e amigos que admiro, e agora estar aqui é um privilégio, é uma alegria. Muito obrigado. Glória a Jesus, é um prazer muito grande, e eu quero agradecer aqui toda a direção do programa, todo mundo que está trabalhando, cada um de vocês que nos ajuda a colocar esse programa no ar. Quem vê assim pensa que é fácil, mas tem toda uma programação para entregar para você o melhor conteúdo, a melhor qualidade de imagem, a melhor qualidade de som. A Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sempre procura, trabalha para fazer o melhor, fazer com excelência. E é muito bom contar com a sua audiência. Se você quiser participar do programa, você pode mandar sua mensagem através do WhatsApp. O nosso WhatsApp é diferente, ele começa com 20. Então, se você puder escrever aí, marcar 11 20 81 0475. 11 20 81 0475 é onde você pode participar, perguntando, dando a sua opinião, e é muito importante a sua participação conosco. Agora, por favor, não esqueça de compartilhar, não esqueça de participar da programação, não só fazendo pergunta, não só enviando a sua opinião, mas levando outras pessoas também a conhecer o programa Palavra em Foco, FM AD 88.7 e TV AD Belém, e naturalmente em todas as redes sociais, em qualquer parte do mundo, você pode participar dessa programação. Bom, diante disso, eu já falei demais para o meu tamanho, nós vamos então àquilo que interessa, e eu vou começar aqui falando com o pastor Wilson, nosso teólogo, que está sempre aqui na bancada, sentindo hoje falta do meu querido Erivaldo, que não está conosco. Eu tenho certeza que ele estaria muito feliz de estar aqui junto com Eliseu, mas não pôde estar presente. Mas nós vamos dar aqui o nosso abraço ao querido Erivaldo Jesus, que Deus lhe abençoe. Pastor Wilson, onde surgiu o primeiro hipócrita na Bíblia? A hipocrisia é realmente um mal dos homens, ou também pode ser considerado algum mal que teve no céu angelical? O que você me diz? Pastor João, eu estava pensando sobre essa pergunta, e quando você fez a apresentação sobre o que vem a ser a palavra hipócrita, colocando dois adendos aqui. A hipocrisia originalmente se referia a um ator que desempenhava um papel. Então, claro, uma pessoa desempenhando um papel, então tem aqui uma atuação teatral. Que foi o início da palavra, que ela não era pejorativa. Exatamente. Era, na verdade, uma pessoa que tinha condições de interpretar um outro personagem, com voz, com perfeitamente. gesto. E está ligado também àquela cultura grega, né, do uso de máscara, inclusive de cera, né, está muito ligado a essa ideia de você pintar o rosto e de você transparecer uma outra coisa, uma personagem. Um personagem. Ou um personagem. Na filosofia, já que tivemos aqui também a citação, no contexto da ética, era entendida como a prática de fingir crenças, opiniões, não é? Seria a desarmonia entre o que se diz e o que se faz. Repete. Então vamos lá. Na filosofia, no contexto da ética, era entendida como a prática de fingir crenças, opiniões, seria a desarmonia entre o que se diz e o que se faz. Eu vou fazer uma intervenção na sua fala, porque eu acho muito importante os ouvintes prestar atenção, porque para mim ficou muito claro. A hipocrisia, ou ser hipócrita, é ser um ator. Isso acontece muito, quer ver aonde? Entre vendedores. Eles estão discutindo entre eles ali, uma briga por causa de comissão, alguma coisa, entrou um cliente,
tudo bem? Que alegria. Eu vejo isso muito nas aeronaves. Nas aeronaves. Verdade. Tem isso Às muito. vezes discutindo alguma coisa, começou o voo, né, toda aquela formalidade e tudo mais. Mas eu vou trazer isso para dentro da nossa casa. Marido e mulher estão extremamente com problemas, o ambiente está muito quente, apertou a campainha ou alguém chegou, tã. Então, a hipocrisia para mim dá uma impressão muito clara de você se tornar um ator, mostrar um sorriso onde não tem esse sorriso dentro da alma, mostrar uma alegria quando essa alegria não existe, e pior, aquele que finge estar triste e não está. Então me dá a impressão isso. Mas principalmente na última colocação sua filosófica, que é literalmente a pessoa fingir que crê, fingir que acredita, passar uma imagem de algo que ela gosta e no final não gosta. Tá certa a minha colocação? Sim, e eu fiquei pensando, a pergunta é onde surge isso, né? É claro que se a gente pensar na Bíblia, teologicamente, eu creio que a gente pode colocar essa origem, esse Gênesis, na queda do ser humano. Porque ali há um desvio, né? Há um descumprimento daquilo que Deus determina para Adão e Eva, e a desobediência, e a partir da desobediência nós temos essa degradação, essa depravação. Mas eu fiquei pensando em algo mais objetivo. É claro, então já coloquei um ponto aqui de partida aí dentro da hamartiologia. Aliás, estamos diante de um teólogo da sistemática, né, da teologia sistemática, que poderá abordar isso. Mas eu fiquei pensando em uma atuação. Qual foi a primeira das atuações? E eu fui remetido a Gênesis capítulo de número 4, onde você tem ali um culto prestado entre duas personagens, né, o Abel e Caim. E há muita discussão, muito estudo, quando você procura saber qual é, de fato, ali a exigência de Deus em relação àquela adoração. Então, se é a oferta, se é o coração do ofertante, e pelo que o texto constrói, a narrativa bíblica constrói, não é? Nós percebemos que Deus, na verdade, não estava olhando simplesmente para aquela oferta, mas Deus estava olhando para a atuação dos dois adoradores. E quando Deus olha para essa atuação, ele percebe sinceridade em um, e ele vê, né, algo discrepante em outro. Porque o próprio Deus denuncia. Então o texto sagrado vai nos mostrar o seguinte: Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Até aqui não sabemos ainda o que está acontecendo, apenas a aceitação e rejeição. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, aqui agora nós temos uma fala direta de Deus: por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? E aí eu fiquei pensando, descaiu o semblante? Bom, então como é que ele estava na adoração? Qual era o semblante dele antes? Não é? Qual era o semblante dele antes? Então me parece que quando Deus rejeita, o semblante muda. Então qual é o semblante verdadeiro aqui? E aí Deus diz, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele te dominará. Então, nós temos dois semblantes aqui. O semblante do adorador, que enquanto não há ainda ali o recebimento ou não de sua oferta é um, mas tão logo ele vê o seu irmão recebendo a aceitação de Deus e ele não, o seu semblante muda. Isso eu fiquei pensando, não seria uma hipocrisia já ali num contexto do Antigo Testamento, né, uma base o senhor que tem que afirmar, veterotestamentária? seria ou é? Eu estou fazendo uma pergunta, porque eu vou passar a bola aqui para o pastor Eliseu, para que ele possa dividir comigo esse pensamento. Né? Me parece que ali há características suficientes para a gente poder catalogar este como um dos primeiros casos de hipocrisia. Eliseu? Oi? João capítulo 8, a partir do versículo 44, Jesus está num embate com os judeus que rejeitam o seu ministério e sua divindade. Um dos propósitos do João é escrever o seu evangelho, mostrar que ele é o verbo, a palavra que se fez carne. Em um desses embates, a partir do versículo 44, Jesus afirma a origem desses judeus que não conseguem confessar sua rejeição a Deus na rejeição do Filho. Logo, são hipócritas. Versículo 44, Jesus diz, vós tendes por pai ao diabo,
e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, aquele que não respeita a sacralidade da vida, tanto espiritual como física. Ele foi homicida desde o princípio. O princípio aqui remete ao texto que o pastor está falando, queda, Gênesis 3 e 4. E não se firmou na verdade. Para ele se firmar na verdade, ele deveria conhecê-la. Não no conhecimento cujo significado é intimidade, mas pelo menos teórico. Não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Em quem? O diabo, logo o ser caído. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, que é hipocrisia, mascarar a fala como se fosse verdade, mas a intenção é mentirosa. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. O diabo se tornou, em essência, maligno pós-queda. Alguém disse, se não me falha a memória, a W. Tozer, sendo o diabo bom, tinha liberdade de fazer o mal. Se tornando ele maligno, ele não tem mais capacidade alguma de fazer o bem. Então, Jesus diz, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, do que lhe é natural. Naturalmente, o diabo é um hipócrita, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí Jesus diz no 45, porque eu vos digo a verdade, vocês não creem em mim. O texto está arremetendo à hipocrisia, à queda de Gênesis 3. Isso mesmo. Quando, através do sibilar da serpente, o diabo convence Eva, distorcendo a palavra de Deus. E a sua fala parecia ser para benefício do casal, mas era para destruição. Aí já tem a hipocrisia. E diante desse contexto que o senhor pode continuar, mas é muito importante para os ouvintes que estão ouvindo, pelo que o pastor Wilson colocou e o senhor colocou, eu aprendo que essa ação de hipocrisia começa lá em cima, no céu. Ou não? O texto não deixa isso claro. Não. Nós temos... Então, mas a pergunta é, sim ou não, ou talvez? Se a Bíblia não diz, a gente diz não. Não sei se o pastor vai sustentar. Eu sustentaria exatamente que não. Para mim, a hipocrisia, ela está intimamente ligada, o texto que o pastor Eliseu trouxe é perfeito, né? Porque Jesus é quem está dizendo e ele é categórico. E ele faz mas aqui Jesus coloca Satanás e o homem. Da queda. Isso. A partir da queda, a diabo. partir da queda. Então, mas está tudo bem. O que eu estou tentando levar aos ouvintes é essa segurança. Porque a pergunta proposta é, teria hipocrisia entre os anjos? Não. É o que nós... A gente tem que partir de um pressuposto. Posso falar? Claro. De um pressuposto. Você consegue ser hipócrita quando você consegue enganar. Como enganar a Deus? Como enganar a Deus. E ele conseguiu, na serpente, ser a fonte da hipocrisia, pois ele conseguiu enganar Eva. E Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 11, na segunda carta, que a serpente enganou Eva. E o senhor faz uma afirmação muito forte, que quem estiver conosco pode até mandar uma mensagem para cá, se você tiver condições, marca aí o nosso contato, é 11 20 81 0475 para você participar, perguntar para o pastor Eliseu, pastor Wilson, fazer a sua opinião. Porque a afirmação aqui, Satanás é a fonte da hipocrisia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, quando nós vemos hipocrisia, nós estamos falando da onde? Da onde vem esse ato de... Por quê que ele é a fonte da hipocrisia? Eu volto para o senhor rapidinho, só para eu concluir. Vai lá, por favor. Senão eu esqueço, pastor. Vai lá. Eu até anotei aqui. Ele é a fonte da hipocrisia porque o seu intuito foi fazer o mal ao outro, que é a criatura. O diabo é criatura, Adão e Eva criaturas. Então Deus abomina esse pecado da hipocrisia porque não é um pecado que ofende Deus. É um pecado que ofende o próximo. Exatamente. Que destrói o outro, né? Quando eu digo não ofende Deus, é que não altera nada em Deus, mas destrói o outro. Pode continuar. Perfeito. Jesus, quando usa o texto ali de Mateus, né? Mateus registrando no capítulo 15, falando ao povo, ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra,
com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então a gente vai concatenando esses textos e percebendo o seguinte, que hipocrisia à luz da Bíblia, nós falamos aqui do ambiente grego, né, com as questões de ética e tudo filosóficas, mas quando você vai para a Bíblia Sagrada, a ideia é exatamente essa roupagem, essa máscara, essa falsidade, ou podemos usar aí uma palavra da moda, esse fake news diante do outro. Porque não é possível você fazer um fake news diante de Deus. É o Jacó, que para o pai, ele consegue dizer que ele é Esaú. Mas quando ele está lá no Val de Jaboque, ele não consegue dizer para Deus que ele não é quem ele é. Ele tem que se desarmar e ele tem que dizer, não, meu nome é Jacó, minha situação ela é esta, porque diante de Deus nada está oculto, tudo está nu, patente, aparente. Então eu não consigo enxergar uma hipocrisia para com Deus, no sentido de que a gente não consiga disfarçar ou dizer para Deus que a gente não é quem de fato nós somos. Mas eu faço uma interrupção aqui pensando o seguinte, Caim, pelo que me parece, disfarçou bem na hora do holocausto, porque depois ele muda a aparência. Então eu acho que a intenção humana ainda de enganar a Deus existe, porque você vê luz nisso aí no capítulo número 4, que nós conhecemos falsos profetas, falsos líderes, crentes que se apresentam como verdadeiros adoradores, que aí nós voltamos à figura do teatro, do ator, da atriz, nós voltamos àquela percepção de que a pessoa não fala realmente a verdade, não vive realmente a verdade, no sentido clássico, de poder literalmente entender que diante de Deus ele não tem como enganar. Porque a correção de Deus a Caim é porque mudou o seu semblante. Me parece que a aparência dele aí era de sorriso, Senhor, profundo. Quando ele é corrigido, cai a máscara. Ele é corrigido. É isso mesmo? A rejeição de Deus expõe a hipocrisia do coração. Isso, remove a máscara da aparência. Por quê? Porque é Deus quem diz. Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus não está perguntando para obter informação. É como se fosse uma pergunta retórica. Deus está confrontando. É uma pergunta de confronto. Eu costumo dizer que Deus, quando pergunta, não é porque ele não saiba a resposta. A ação de Deus perguntar ela é pedagógica. Ela é sempre para uma reflexão daquele que está sendo inquirido, né? E aí vem outra sabedoria para os nossos ouvintes, que a hipocrisia, o próprio Deus nos orienta, não é ter como inimigo o hipócrita, não é abandonar literalmente o hipócrita, porque pelo que eu entendo, nós vamos conviver com hipócritas, sempre haverá alguém disfarçando, desde uma dor, desde de um mal-estar, de não botar tudo ali para que qualquer um veja. Mas diante de Deus não tem como fazer isso. Mas diante dos homens, eu sou pastor de muitos obreiros, e é natural quando você está tratando com um homem há 3 anos, 2 anos, 4 anos, e não o conhece. Que de repente há uma situação, uau, é esse, não é aquele? Concorda comigo? Muito bom. O que o senhor falou reflete o seu coração pastoral. Porque a gente, quando fala de hipocrisia, de hipócritas, a gente se enfurece, se embravece. Quem já foi ofendido pela hipocrisia sabe a dor. Mas aí vem seu coração pastoral, pastor, refletindo no coração de Deus. Deus veio a Caim, Deus fez a pergunta para ele refletir, e quando ele diz que será morto, Deus diz não. Não vou permitir. Eu não vou permitir. Aliás, o sinal de Caim não é um castigo, é protetivo. É proteção. É proteção. Até porque Deus tinha um plano com a geração dele. Anotem. Ouvintes. Olha, tem algo aqui profundo para quem gosta de pregar. Já tem 3 ou 4 esboços que eu fiz aqui, só com as colocações que vocês fizeram, porque é muito sério isso. Nós estamos aprendendo aqui numa aula profunda de teologia, mostrando realmente que a hipocrisia pode existir, mas que Deus está tentando salvar o mais vil hipócrita. Sim, Deus veio a ele e o preservou. A partir do versículo 20, pastor, descendentes de Caim aqui, No 17 tem a construção de uma cidade. No versículo 20, descendente dele tem os pais de quem habita em tenda e tem gado. E aqui continua, os mestres de cobre e de ferro vieram da descendência dele. Versículo 21, pai de todos os que tocam harpa e órgão. Deus tinha um plano e Deus deu uma chance para aquele hipócrita. Está aqui
no versículo 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus estava dando a ele uma chance de mudar seus atos. E eu acho que Deus continua, eu tenho certeza que Deus continua fazendo isso. Sim. E aqui eu vou fazer um adendo, pastor Wilson. É impressionante como os pastores querem ser muitas vezes melhor do que Deus, ou mais duros do que o próprio Deus. É verdade. Porque a misericórdia e o coração pastoral, ele tem que ser o coração de Cristo. De Cristo. Porque muitos líderes estão tentando cuidar de um povo que não tenha problemas. Mas nós fomos chamados para curar os doentes. Doentes da alma, doentes do corpo, doentes das suas emoções. E muitas vezes homens que são verdadeiros hipócritas, se eles forem confrontados da forma certa, forem ensinados da forma certa, eles podem mudar o seu comportamento, porque isso faz parte de conversão, isso faz parte de uma mudança de vida que só o Evangelho pode produzir. E uma coisa, pastor João, é o seguinte, esse texto mostra exatamente esse coração de Deus, em dar condições a Caim e tempo e liberdade para que ele pudesse mudar as suas atitudes. Quando a gente lê o texto, parece que tudo está acontecendo no culto, só que não. O culto já tinha acabado. E embora Deus não tivesse, vamos lá, já não é ambiente de culto, embora Deus já tivesse ali, porque para pensar, Deus recebeu o culto de Abel, mas não deixou Caim sem uma fala. Deus falou com Caim. Ou não, Deus falou com Caim. Não era para ele ter olhado para isso e falou, meu Deus, soberano, falou comigo. E imagine comigo os ouvintes e os dois pastores que estão aqui na banca, a educação, Jason, que teve esse menino, que o seu pai é Adão. É Adão e Eva. Qual a história que Adão contava para esse garoto? Para os dois. Agora veja isso aqui. Olha, qual era a história que ele contava para esse garoto? Sobre o jardim? Sobre o jardim, sobre Deus. E a sobre própria adoração, de onde vem o argumento Percebe? de como adorar. Então nós vemos aí que Caim é um menino que foi ensinado como poucos. Cara, você tem como pai Adão e Eva, é uma coisa extraordinária. No primeiro lar, com toda a estrutura, ele está extremamente arrependido, porque Adão acaba de perder a imortalidade, acaba de ser expulso dali. Então ele percebe o quanto pode prejudicar desobedecer, com certeza, não fazer isso. E aí vem de novo, que eu sempre vou interromper os dois. É importante demais quem está conosco ouvindo perceber que há sempre uma chance para quem quer mudar. Há sempre uma oportunidade para quem deseja mudar. E aí eu vou dizer à senhora, minha irmã querida, que está aqui conosco agora, se o seu filho, sua filha, mostrou um personagem que você não conhecia, se você viu hipocrisia no seu marido, no seu pastor, ou sei lá em quem, por favor, lembre-se, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Lembre-se que o amor de Deus foi derramado sobre pecadores, que a graça nos alcançou quando nós ainda não éramos nada. E é importante que nós tenhamos esse coração cristão, que pense, que acredite na mudança. Glória a Jesus, que coisa linda é ter a participação de todos vocês. Fico muito feliz de você estar participando do programa. Não esqueça de divulgar, está muito gostoso. Nós estamos falando de um tema que a maioria de nós já enfrentamos com o patrão, com familiares, com líderes. A hipocrisia, pelo que nós ouvimos aqui do pastor Eliseu Rodrigues, o que nós ouvimos aqui do pastor Wilson Faraço, fundamentando biblicamente, é algo que começa através de Satanás caído no Éden, diante da serpente, um personagem bom, amigo, que está tentando mostrar algo que vai melhorar a estrutura de Eva, que eles agora vão poder ver muito mais, mas dentro do coração dessa serpente, que o próprio Satanás está ali, é destruir o ser humano. Hipocrisia leva realmente à destruição, é o que nós percebemos aí nesse texto que trouxeram aqui os nossos irmãos com muita propriedade. Então eu quero que você tenha muito cuidado. Tentar ser um ator pode destruir a sua vida, pode destruir o seu casamento. Tentar ser o que você não é pode romper com o seu ministério. Não tente ser o que você não foi chamado para ser. Ser hipócrita é literalmente querer ser o que você não é. Existe para você algo que é extraordinário dentro do reino. O reino de Deus fala que nós somos o corpo de Cristo. E é difícil ser o dedão do pé. Todo mundo quer ser o olho, de preferência azul. Não é assim? Todo mundo quer aí aparecer para ter um elogio, para aqui olhos lindos. Mas o corpo não foi você que decidiu.
onde vai ter cada membro. Inclusive, os membros mais honrados, diz o apóstolo Paulo, são aqueles que menos pode ser visto. O que você precisa entender é que o Senhor Deus te usará, te dará graça com o que você tem. Você pode ter qualquer problema, se não for falta de caráter, Deus vai trabalhar. O que vai destruir a sua vida é a falta de caráter. É você tentar ser o que não é. Falar na frente o que você não faz atrás. Isso muda a vida. Eu já comecei a pregar, deixa eu segurar a onda e vamos embora. Wilson, diante dessa colocação toda que nós temos, que nós percebemos que a hipocrisia realmente faz parte da raça humana pelo pecado. O pecado trouxe a nós essa condição de ator. Eu não sei se o senhor já passou por isso. Eu não sei se o pastor Eliseu já passou por isso. Mas eu preciso perguntar. O senhor já foi hipócrita alguma vez? Olha, pastor João, não sei não, mas é capaz de ter sido. Viu? Até porque eu vivi uma época fora da igreja ali. Não venha com fora da igreja. Dentro da igreja. Eu vou te provar aqui, teologicamente, eu vou usar o grego, no original do grego. Não, vamos pegar do vai lá. Não houve um momento na vida que você teve que fazer muita força para ser o que você ainda não era? Sim. Sim ou não? Mas eu entendo o seguinte. Entendi a sua pergunta, ela é importante, ela é boa, mas precisamos voltar a um ponto aqui. Quando a gente fala de hipocrisia, a gente fala exatamente o que você estava dizendo sobre, o pastor João estava falando sobre a destruição do outro. Vamos pegar Jesus quando ele chama de hipócritas aqueles fariseus. Ele diz assim, ó, vocês nem entram e vocês nem permitem entrar. Então, precisamos levar em consideração que quando a gente age com hipocrisia, a gente sempre age na destruição do outro. É diferente, por exemplo... De uma forma filosófica, nós vamos perceber que você, quando monta um personagem, porque precisa montar, é hipocrisia também. Mas o que eu acho que o senhor está me colocando aí é a hipocrisia para o mal, que destrói... Quer ver? Eu vou me colocar aqui. Quando eu comecei a pregar, eu comecei muito, muito jovem, 18. O pastor Eliseu, muito mais jovem ainda. Não é? E nós ouvimos aqueles pregadores que estavam, né, ali em ascensão, e quantas vezes eu não procurei imitá-los. E, aliás, o próprio apóstolo Paulo fala sobre esse tipo de imitação. Né? Então, procurei ali me esforçar a ser quem eu não era. Então, engrossar a voz, falar de um jeito ou de uma forma, porque eu estava começando, não tinha experiência. Eu tinha que me espelhar em alguém. Isso voltou para a origem da palavra hipócrita, né? Que é mimeses, lá exatamente, início, né? Lá atrás. Então, eu acho que a gente tem que diferenciar isso. Porque não é acho, pastor. O que eu tenho para mim, a minha provocação diretamente ao senhor, que eu sabia que ele deixar nessa posição, é exatamente essa. Que os nossos ouvintes têm que entender que vez ou outra eu sou hipócrita. Não com o desejo de fazer o mal. Sim. Mas porque eu estou no púlpito. Eu não posso mostrar tristeza para a igreja. Sim. Eu sou quase um ator ali. Eu estou arrebentado. Fisicamente, emocionalmente. Nós que viajamos, nós três somos pregadores, viajamos no Brasil. Quantas vezes eu saí do hotel para ir para o púlpito? Só o pó quebrado. E diante dos irmãos, eu me postei como um hipócrita, como um ator. E aí eu quero que o senhor mostre para os nossos ouvintes, é exatamente isso. Existe uma hipocrisia que mata. Existe um sentido de imitar alguém, de ser ator, que é até importante. E aqui nós entramos numa polêmica complicada. É uma polêmica, mas aí eu vou tentar dividir aqui com o pastor Eliseu. Eu não vejo que seja essa hipocrisia pejorativa, destruidora, quando, por exemplo, nós nos esforçamos para não transparecer, por exemplo, o cansaço físico, a Mas tristeza. É hipocrisia isso ou não? Não vejo como que bíblico, seja. No sentido bíblico, não. É isso, porque a minha pergunta aqui, Eliseu... No início o senhor falou, juntamente com ele, sobre a hipocrisia no sentido filosófico e bíblico. Vocês dois falaram isso. Perfeito. Então, no sentido filosófico, Levítico 10, Arão perdeu 2 filhos. E Deus disse, não chora publicamente, não rasga as vestes. É isso aí. Então, mas é isso aí que nós temos que transmitir para os nossos ouvintes. Sim. Porque daqui a pouco a esposa está mandando o esposo embora de casa, porque de vez em quando ele está fingindo que ele não é. A sua provocação é sempre legal, muito boa. Muito mas a gente sabe que você não está fazendo isso de uma hora para outra. Porque na minha percepção, Wilson, de verdade, que nós vamos sintetizar isso, é exatamente isso. Existe, então, um ato de representatividade que alguém pode chamar aqui hipocrisia, mas não é para prejudicar ninguém, não é para machucar ninguém, é um ato de própria necessidade. Oi?
proteção. De proteção. Tem momento, pastor, que o senhor tá irado com a sua esposa. Aí alguém... não, eu não. O senhor, não, eu sou bom. o senhor não, né? Eu sou baiano. Tem momento que eu tô estressado com a Luana. Tá assistindo. Ele não se ira com a senhora. E aí eu tô indo pra igreja, eu tô indo pregar, a Luana tá do meu lado e tá aquele estresse. Mas eu não consigo subir a tribuna sem pedir perdão. Eu também sou assim. Senão vai afetar a minha pregação. Eu tenho muita dificuldade. Mas eu cheguei na igreja com raiva. Anteontem eu tratei um assunto com um jovem, ele estava desesperado, foi ao banheiro, digitar no WhatsApp, porque ele estava pregando e a esposa, com o olhar e a expressão facial, o rejeitando no púlpito. E ele pregando e se sentiu rejeitado. Ele me chamou para perguntar como lidar com isso, se a minha esposa já tinha feito isso. Eu disse, olha, a minha esposa foi aconselhada, a minha esposa foi bem mentoreada pelos pais que teve, pelos pastores que teve. Aí eu perguntei pelos pastores da moça. Aí, pelo que ele me falou, foram pastores limitados. Eu falei, você perguntou para ela o que a fez se comportar assim durante sua pregação? Ele disse sim. E o que ele me disse foi que há uma comparação de ministério e ela falou, você exerce ministério e eu não. Você prega e eu não. Você aparece e eu não. Então quem olha para essa moça vai chamar aquele pregador de hipócrita. Porque a própria esposa está rejeitando a mensagem do cara. Por que isso não foi conversado antes, falado antes, tratado antes? A falta de preparo ali, né? Agora, deixa eu pôr uma sementinha aí. Ainda na linha da provocação. Eu penso que nós, pastores, nós precisamos agir de maneira situacional. E a administração, nós temos ali os teóricos da administração, da liderança, eu passei uma época aí como executivo, e a gente tinha que lidar com cada situação ao seu jeito, ao seu modo. Então, o líder de hoje é um líder situacional. Imagina um pastor que de manhã ele tem que fazer um culto fúnebre. E claro que a gente já passou por isso várias vezes. Aí depois, quando chega à tarde, a gente participa de um trabalho de debutantes. Aí quando chega à noite, a gente faz uma apresentação de criança. Bom, lá no início do dia, a gente sepultou alguém. No começo da noite, você está apresentando alguém. Depois você sai do culto, tem um culto, você vai para uma festa de aniversário ou coisa do tipo. Se você olhar essas estações do dia, você chorou com quem estava chorando, você se alegrou com quem estava se alegrando, você está sendo hipócrita. Você não está sendo hipócrita, são situações. E o comportamento frente a essas situações, elas são díspares, elas são diferentes. Não é? Então o pastor, não se fala que o cargo de pastor, a função de pastor, porque eu não trato como profissão, não é uma das mais complexas, porque ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser médico, ele tem que aconselhar aqui, aí você pega uma família de um jeito, outra família de um outro jeito. Então, agir desta forma, não é, situacionalmente falando, eu não vejo que tem nada a ver com hipocrisia, e sim com o ônus do nosso cargo, da nossa função. Concordo, e eu vou colocar o pastor Eliseu nesse debate. É importante que todos nós entendamos que o original, quando o senhor falou filosoficamente, a palavra hipócrita hoje é pejorativa. Mas ser um ator era um ato muito nobre. Era um ato de nobreza, era alguém que conquistou alguma coisa muito grande porque ele conseguia ser hipócrita. Mas não, é como falar de fariseu hoje. Você chamar alguém de fariseu, você está chamando ele... É só negativo. Percebe? Você tem hino, você tem... Quando põe fariseu, você não precisa nem xingar o cara. Se você chamar ele de fariseu, você já xingou. Então, o que eu quero que vocês dois me coloquem, eu vou aqui terminar com o pastor Eliseu essa parte. Eliseu, na minha percepção, existe a hipocrisia bíblica que é maldosa, que mata com a intenção de prejudicar, e existe o ato de ser ator, para não chamar hipócrita, porque senão o Wilson já ficou até agoniado ali quando eu perguntei se ele já foi hipócrita alguma vez, o ato de representar, como foi dito aqui por todos nós, que vez ou outra você tem que fazer com a esposa, com o filho, com um membro da igreja, com a igreja que você vai pregar, que você está discordando plenamente, mas você tem que ter a maturidade de entender que você não pode ser uma criança manhosa, nem um adolescente que bota para fora todo o sentimento em qualquer lugar. A questão da hipocrisia destruidora é a questão do coração e a intenção. 1 Samuel 16:7, Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. O Senhor vê o coração. Eu sepultei meu pai na quinta. No sábado, eu estava pregando que Cristo dá vida. Eu sou hipócrita? 2 Reis 4, a mulher estava com o filho morto na cama. E aí Eliseu manda perguntar, vai bem contigo? Vai bem.
Vai bem com teu marido? Vai bem. E com teu filho? E ela responde? Vai bem. Vai tudo bem. Então, existem momentos que não é que você é hipócrita, é que o Geazi não é capaz de compreender o seu momento. E aí vem é de lindo. novo que os ouvintes precisam ouvir. Há momentos que ser ator Funciona. é necessário. Funciona. É necessário. Eu passei a mesmíssima situação. Eu sepultei minha mãe também, acho que era uma quarta ou quinta-feira. Na sexta-feira eu estava dando cu de ensino. É graça. Eu não estava arrebentado por dentro? É claro que eu estava. Agora, tem o mover do altar. Somos pentecostais. Quantas vezes parece que nos preparamos menos, estamos mais cansados, entristecidos, e quando a gente assume o altar, a graça de Deus nos envolve e a gente age de maneira completamente diferente às nossas limitações e aquilo que a gente está vivenciando. Então, eu penso de igual forma ao que o pastor Eliseu está colocando. Você ter um comportamento frente às situações, ao povo, de uma maneira pública, muitas vezes é necessário você não deixar transparecer. Quantos homens estão escutando a gente que são humilhados no trabalho o dia inteiro, e chegam em casa não pode desabafar com a família? Quantos pastores enfrentam grandes guerras, grandes batalhas, mas chegam em casa, tem que proteger sua esposa, tem que proteger o seu filho, chegar lá como herói. É nobre, né? É um Então, ato, né? então no sim e no não aqui, para nós passarmos para a próxima pauta, nós temos convicção que temos que tomar muito cuidado a chamar alguém de hipócrita, Perfeito. porque ele está se comportando de uma forma nobre para o bem da família, para o bem do trabalho, mas ele precisa, na palavra original, ser um ator, porque é muito difícil você lidar com certas situações com nobreza. Não é porque eu estou... Minha mãe me ensinou isso quando eu tinha 8 anos. Ela tinha um comércio, tinha 30, 40 funcionários na época, era um movimento muito grande, e eu amava aquilo, né? Ver cair no dinheiro assim, você pegar o dinheiro e ir no caixa e tal. E aí um dia ela me disse: meu filho, se você quiser ir para o balcão, ninguém tem culpa dos seus problemas. O cliente, você tem que ter um sorriso. É isso aí. Se o papai bater em você e você tiver com os olhinhos inchados, vai lavar, e na frente do balcão eu quero você sorrindo. Do contrário, não vem aqui. Filhos de pobres, pastor, quantas vezes só tinha aquele pedacinho de carne e a mãe dizia: come, meu filho, mamãe não está com fome. Então nós chegamos à conclusão definitiva que muitas vezes parecer um ator e alguém te chamar de hipócrita não é motivo para você entrar em crise, porque todo ser humano, pelo que eu entendi aqui, tem um momento ou outro, que é a pergunta que eu lhe fiz, Perfeito. que já precisou de tomar uma decisão de representar. Representar. Concorda? Que é o ator. Diante disso, porque nós estamos aí com o tempo correndo demais, e é muito legal fazer um programa como esse, eu quero aqui deixar no ar para vocês a pergunta que para mim é muito importante. E pelo que para mim eu já tenho a resposta, eu acredito que os ouvintes também. Como existe, no caso aqui, 2 tipos de hipocrisia. Uma que é a atuação, é parecer que você é o que você não é, mas não busca prejudicar ninguém. Pelo contrário, às vezes beneficiar, porque você está preservando o pão da sua família ao dar um sorriso para o cara que você queria dar um murro. Não sei se alguém já sentiu esse desejo. Eu já. Profundo. Eu também. Faz parte. Eu não sei se alguém aqui já deu um sorriso quando queria falar umas verdades. Eu tô tudo bem. Como diz o pastor Elias Torralbo: sofra eu, mas não sofra a igreja. É isso mesmo. Sofra eu, mas não sofra a igreja. Bom, diante dessas falas, nós concluímos que muitas vezes nós necessariamente precisaremos tomar uma decisão madura, não de adolescente, não de criança, mas de homens e mulheres, e maturidade não está relacionada à idade. Você pode ter 14 anos e ser maduro. O senhor que começou a pregar criança poderia ter uma maturidade que muitos pregadores hoje não têm, porque uma criança, às vezes, quando se inicia ministerialmente, tem pais que realmente lhe orientam, Sim. são mais maduros do que alguns marmanjos que eu vejo por aí, dando piti, porque não tem água com gás. Dando piti porque... Tem ou não tem? Tem. Agora, o próprio Jesus falou acerca do jejum, né? O Sim. ato de ser um fariseu ali seria o quê? Transparecer que você está jejuando. As 3 maiores obrigações, né? Dar oferta, jejuar e orar. Exatamente. Com hipocrisia. Com hipocrisia. Então, assim, Então, mas aí nós vamos voltar de novo. Vocês precisam me responder para mim e para os nossos ouvintes.
Existe uma atuação que é benéfica, não tenho ideia de machucar ninguém. Perfeito, Sim. perfeito, sim. Mas aí a minha pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a hipocrisia, a pessoa que usa a hipocrisia que nós vimos lá Caim usar, ou Satanás usar, ou qualquer, que a Bíblia condena, ela pode tirar a salvação de alguém? A hipocrisia que a Bíblia condena, já está dizendo que a Bíblia condena, né? Ela pode tirar a salvação de alguém? Antes de vocês responderem, eu quero agradecer de coração a todos que estão nos ajudando, divulgando essa programação. Bom, antes da resposta dessa pergunta, que para mim é muito importante, porque isso implica na sua vida eterna ou não, salvação ou perdição, é muito importante, porque se você tem maldade no seu coração, se você está fingindo alguma coisa, e isso é um ato de hipocrisia que machuca, que pode fazer mal a alguém, é muito perigoso. Daqui a pouquinho você vai ver a resposta. Mas eu quero muito que você divulgue as nossas redes sociais. No Instagram, é só você colocar ADFM 88.7. ADFM, tudo abreviado, ADFM 88.7. Tem o ponto aqui, 88.7. É muito importante, sabemos se tem esse ponto. E no Facebook, FM 88.7. São Paulo escrito, São Paulo inteiro, não abrevia não, coloca inteiro. No YouTube, Rádio AD Belém 88.7. E lógico que você pode baixar o nosso aplicativo para você ter a FM, você ter a TV AD Belém 24 horas, a hora que você quiser. É um aplicativo levinho, não vai pesar no seu celular e vai ser para você literalmente o seu momento de comunhão, de adoração, de conhecimento bíblico. Se você baixar o aplicativo, é só você entrar nas lojas de aplicativo e baixar o app da rádio AD Belém FM 88.7. E o nosso WhatsApp, para qualquer dúvida, qualquer pergunta que você quiser, qualquer participação que você puder participar, coloca aí 11 20 81 04 75. É muito importante que você participe da nossa programação. Uma alegria muito grande contar com vocês. Divulgue, mande para mais alguém, porque outras pessoas serão alcançadas. Eu estou aqui muito feliz de estar ao lado do pastor Eliseu Rodrigues, amém, mais uma vez ao lado do pastor Wilson Faraço, homens que dedicaram a sua vida ao conhecimento, ao estudo, aprofundaram o seu conhecimento, e estamos aqui tendo aula que realmente eu chamo de teologia prática, amém, que tira um pouquinho daquela estrutura toda que tem o conhecimento teológico e traz para nós já pronto, para nós termos certeza disso. E vamos terminar a programação com os dois pastores respondendo essa pergunta. Isso implica em salvação ou hipocrisia? Para mim a resposta ela é muito clara, sim, implica. Por quê? Porque quando a gente fala de hipocrisia, me parece ser o oposto da verdade. É você caminhar de forma oposta à verdade. E a Bíblia diz que o que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um pouco atrás, o pastor Eliseu, ele trouxe aqui um texto de João. A literatura joanina, algo que eu tenho pesquisado nesses últimos anos, tem um tratado sobre a verdade. O pastor leu no Evangelho, no registro de João. Mas se olharmos as cartas de João, não é, tanto a segunda quanto a terceira, ele trabalha essa questão. No versículo 3 da primeira carta, ele diz assim, a graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. No 4 ele diz assim, eu muito me alegro que os teus filhos andam na verdade. Quando a gente vai para a terceira carta, ele diz no 4 assim, não tenho maior gozo do que estes, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E ele vai continuando. Quando chega lá no 8, ele diz, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. E ele continua no 11, amados, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E ele conclui, não é? O nosso testemunho é verdadeiro. Então nós estamos falando dos crentes andarem na verdade, nós estamos falando de sermos cooperadores da verdade, nós estamos falando de sermos libertos pela verdade, não é? E ele ainda diz sobre os enganadores aqui, porque se você engana, você está imitando os traços de quem? Do enganador, que enganou desde o princípio. Então são dois caminhos, pastor João. Ou o caminho da hipocrisia, que é essa que nós estamos trabalhando teologicamente, para o mal, para a destruição, onde você tem a fonte já dita aqui, que é o diabo,
não é? E que acabou entrando na esfera humana por conta da queda, ou você está debaixo da graça de Deus, vivendo a verdade, pois o Filho, ele nos libertou para que nós não tenhamos capa, não tenhamos máscara, para que a gente ande diante de Deus com sinceridade. Mas eu vou te interromper porque você me deu um nó na minha cabeça. Vai lá. Porque nós acabamos de terminar aqui a outra parte da programação, dizendo que muitas vezes eu me coloco diante da igreja, não mentindo, mas mostrando um sorriso quando esse sorriso não é real. Dentro de mim eu não tô com isso. Não é uma mentira, mas é uma maneira, porque tratando de verdade e mentira, está claro para todos nós que a mentira destrói. Mas o ato da hipocrisia que eu digo, às vezes a pessoa não está mentindo, ele está fingindo para a maldade, mas não houve uma mentira. Mas ele está cuidando de mim para buscar informação para me prejudicar ministerialmente. Mas todo fingimento é uma mentira. Até aquele que eu faço quando eu estou no aniversário, estou muito triste e depois eu estou pregando com alegria. Porque eu quero do senhor a posição da hipocrisia. Porque nós, pelo menos pelo que eu entendi, é que nós temos dois atos de hipocrisia, ou dois atos que mostram hipocrisia. Uma que é verdadeira e sincera, que é quando eu preciso sorrir para o bem de muitos, e existe aquela hipocrisia, se é que eu entendi corretamente, quando eu estou sorrindo, mas a intenção do meu coração é má. Você já respondeu. Você falou uma que é verdadeira e sincera. Foi você que usou os dois termos. Então eu tenho um comportamento que ele é verdadeiro e sincero. Você definiu a primeira como assim. E um outro que ele deixa de ser verdadeiro e ele deixa de ser sincero. Não é porque o coração está triste que o sorriso no rosto semblante. com o coração triste, não é porque o coração está triste que esse sorriso é falso. Isso. Você só não quer entristecer com o seu sorriso, aquele que está te vendo. Você não é obrigado a sentir a dor do meu coração. Então eu protejo o seu coração com o meu sorriso. E ele é protetivo. E aí vem aquela colocação que nós estamos partindo para o encerramento do programa, que é muito importante quem está ouvindo, que ser hipócrita no sentido de prejudicar alguém, pelo que eu entendo, vai condenar ao inferno. Sim. Mas ter a força de se comportar de uma forma que não prejudique ninguém e que parece até uma atuação e pode ser chamado de hipocrisia. No sentido filosófico da palavra. Correto. E porque muitas vezes a pessoa te acusa. Sim. Porque você está aqui discutindo um tema muito pesado, e eu conheço o senhor pregando, falando bem forte, e aí se levanta e está sorrindo ali na frente, fala, que hipócrita. Isso não é hipocrisia. Não. Isso é uma ação que nós temos. Tem a hermenêutica, né, também. E o amor de Cristo, ele é sacrificial. Sacrificial. E aí, quando você atua dessa forma por um sacrifício, porque não é fácil. É fácil você estar sofrendo e sorrindo para as pessoas, você está chorando e não podendo apresentar isso porque você não quer levar esse sofrimento a outro. Então, eu coloco isso naquele amor sacrificial, onde você se sacrifica pelo filho, pela esposa, não é? E pelos membros da igreja. Então, está todo mundo bem. Não é? E você acha que também o seu pastor está. Mas, às vezes, ele tem sofrimentos maiores do que você mesmo tem, e você leva o seu sofrimento para ele, ele te dá orientação, ele ora com você, mas quem faz isso por ele? Então é um amor sacrificial, ele está se sacrificando. Pastor Eliseu, vai perder a eternidade? Olha, lembrei de duas coisas para a gente concluir. A maioria das mensagens de Jesus sobre o inferno nasceram em seus embates com os hipócritas, condenando a hipocrisia, com a intenção de aparecer diante dos homens como justos, mas diante de Deus eram pecaminosos, odiosos, sepulcros caiados. Então, a hipocrisia leva ao inferno. E o segundo texto que eu me lembrei, segunda carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como? Dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Essas pessoas se deixam levar por hipócritas e lhes gerarão apostasia. Por quê? Porque você atrai aquilo que você valoriza. A verdade
incomoda essas pessoas. Então os hipócritas se aliam aos hipócritas e vão todos ao inferno. Agora, para apostatar da fé, pastor, tem que ser crente. Tem que ser crente. Se ele apostatou, a hipocrisia está aqui. Naquilo que ele escuta, naquilo que ele valoriza. E ainda diz mais, né? Tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência foi cauterizada. Foi cauterizada. Então, a apostasia gera isso. Gera isso. Então, terminando aqui a nossa programação, agradecendo demais a todos vocês que estão conosco. Geiso, é impressionante como é sério a maneira que eu me porto, que eu falo, as minhas ações, a maldade do coração de algumas pessoas que parecem ser boas, vai condenar essas pessoas à eternidade. Congregam, tomam ceia, são ministros, são obreiros, mas tem tanta maldade no coração. E muitas vezes, como a serpente, vai dizer, faça isso que vai te ajudar, tendo certeza que vai fazer mal. Preste muita atenção nisso. Ser hipócrita é parecer que você gosta da pessoa, mas você quer o mal dela. Dentro do seu coração há maldade. E essa maldade pode estar no púlpito. E pela hipocrisia de alguns, muitos se perdem. Porque ele está lá se movendo por valores financeiros, por qualquer outro valor, menos por esse amor sacrificial. É profundo isso, é interessante e é importante você mandar esse programa para mais alguém, porque muitas vezes você vai estar acusando A e B, e na verdade, se você viver uma vida reta, sincera, uma vida piedosa, você está protegido. Escute o que eu vou te dizer. É melhor você muitas vezes deixar onde você está o ambiente de hipocrisia e mentira e estar num lugar onde você possa literalmente entender que há amor, que há verdade, que é onde Jesus Cristo realmente reina. Porque o grande perigo é você ter certeza que está errado e continuar nesse lugar que está errado. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, eu sempre acreditei, se eu andar com 5 pessoas que gostam de levantar depois das 9 da manhã, a facilidade de eu também gostar é grande. Se eu andar com pessoas que amam, seja o que for, mais de 5, eles vão me influenciar. Então eu digo que hoje quase ninguém está tendo uma vida piedosa de oração, porque você não encontra 5 que realmente vivem em oração. Você encontra 5 teólogos, 5 pregadores. Mas que hora? Mas aquela pessoa que você fala, isso me influencia para orar. Toda vez que eu vejo ele, eu tenho vontade de orar. E na verdade nós perdemos muito por ter companhias erradas. E a hipocrisia, por incrível que pareça, você também aprende a ser hipócrita e mau. Sai da sua presença uma pessoa que estava ali entre os 5, eles começam a falar mal daquela pessoa e você apoia, porque você vai aprender a ser hipócrita andando com hipócrita. Vigia, crente. Pastor Wilson Parazzo, suas considerações. João, nas minhas considerações finais, deixa eu pegar uma palavra sua linda que você citou aí, que é a palavra sincero. No grego, a palavra é eilikrines. É usada para descrever o que é honesto, verdadeiro e genuíno em suas intenções e ações. Podemos dizer, inclusive, que é o paradoxo, né? Entre o sincero e o hipócrita. E aqui minhas considerações finais. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe este programa, abençoe a todos aqueles que estão trabalhando para fazer com que este programa siga à frente, vá ao ar e alcance muitas vidas. Deus seja louvado pela sua vida, fica aqui o meu agradecimento, pastor João, uma bênção estar contigo mais uma vez. Pastor Eliseu, que bênção poder estar aqui ao seu lado. Deus abençoe a sua vida. Antes das considerações finais do pastor Eliseu Rodrigues, eu quero dizer algo para o senhor, pastor Eliseu, que sempre carreguei comigo. Eu tenho muito a vontade e desejo de ser amigo de gente famosa. Eu estou muito feliz de ter você aqui. É sincero, não? É sincero? Nós estamos falando sobre hipocrisia, será que é? Essa foi boa. Suas considerações finais. Em minhas considerações finais, eu preciso dizer que, como foi dito aqui, a hipocrisia com intenção destruidora. Porque a Bíblia exige a sinceridade de coração e não de aparência. O hipócrita é aquele que é como a serpente, belo por fora, venenoso por dentro. A hipocrisia é pecado. E a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Confessemos, peçamos perdão por esse pecado, busquemos crescer em Deus, viver nessa contínua guerra contra nós mesmos, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se hipocrisia é treva,
Só a luz da palavra para nos purificar, para nos lavar. E assim lavados de toda hipocrisia humana, como diz 1 Timóteo 4, hipocrisia de homens, a gente vai conseguir carregar a cruz até o fim. Busquemos em Deus a graça purificadora e essa obra será completa. Glória a Jesus. Estamos terminando mais um programa e deixo para você o conselho pastoral. Nunca esqueça, antes de apontar o dedo para alguém, olhe para você. Perceba a sua intenção. Perceba realmente o que está movendo o seu coração. Isso é muito perigoso, porque você pode ser um hipócrita que não reconheceu o que é. E por isso, é muito importante examinar a si mesmo. Pare de analisar a vida dos outros e analise a sua. Isso vai te ajudar a vencer você mesmo e estar mais perto de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Estamos terminando o nosso programa. Sempre um prazer ter vocês conosco. Pastor Wilson Faraço, bora? Bora. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Eliseu, uma alegria estar com o senhor, prazerzão. Bora? Obrigado, pastor. Bora. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo. Aproveita, me dê as suas redes sociais, se alguém quiser te acompanhar. Eliseu Rodrigues Oficial, Instagram. Pastor Eliseu Rodrigues, Facebook. Pastor Eliseu Rodrigues, YouTube. Eliseu Rodrigues. Z-I-U. Eliseu. Acompanhe que vai te ajudar. Pastor, suas redes sociais? Também @Pastor Wilson Faraço. Feito. Bom, vocês podem participar e devem participar. Um abraço, até o próximo programa, se Deus assim permitir.